Vamos falar sobre cura, né? Em psiquiatria, a gente não fala sobre cura, porque as doenças sempre têm um potencial ou para cronicidade ou para recorrência. Então vamos falar da depressão, por exemplo, né? Você falou bem, você deve ter estudado a respeito, né? Transtorno bipolar e esquizofrenia são doenças que a cronicidade faz parte dela. Então são doenças crônicas e elas precisam do tratamento de longo prazo ao longo da vida. Essas são um ponto pacífico, né? Já houve época, até os anos 80, acreditava-se que o transtorno bipolar podia tratar uma época por 5 anos e depois parar. Hoje já se sabe que os prejuízos são muito grandes se parar de tratar, porque a chance de ter um novo episódio, uma crise, é enorme, né? Mais de 90%. Então, faça o tratamento de longo prazo. A gente chama lifetime, faz o tratamento o resto da vida. Na esquizofrenia, a mesma coisa. Então, hoje já se sabe que o paciente ganha muito em manter o tratamento. Agora, há transtornos psiquiátricos que podem voltar ou não. Um deles é a depressão. Por isso que você falou, olha, doutor, você falou aí, mas eu acho que tem diferença. E tem de fato. A depressão é uma doença que, em 50% dos casos, ela aparece de novo. Em outros 50%, ela pode ser um episódio único. Então, como que a gente vai saber o que vai acontecer? A gente não é bidu. Então, o que a gente faz? A gente trata um primeiro episódio, trata o tempo adequado. É um tratamento de médio prazo, dura no mínimo aí em torno de 9 meses. Tá, entendi. A pessoa ficou bem, está sem sintomas, vida normal. Poxa, que ótimo. Vamos fazer a alta? A gente descontinua o remédio e alta. A pessoa não vai sentir falta do remédio, porque o antidepressivo ele não causa dependência. Ah, mas a doença pode voltar? A gente não sabe. O fato é que se você já teve um episódio depressivo, a chance da doença voltar é 50%. Se você nunca teve um episódio depressivo, a chance da doença aparecer é em torno de 18%. Então, olha que interessante. Você nunca teve episódio, qual que é o teu risco? 18%. Se você já teve um episódio, qual que é o teu risco? 50%. Bons hábitos, eles tendem a sedimentar no nosso cérebro, né? Assim como hábitos e comportamentos ruins ou patológicos, coisas que até fogem ao nosso controle. A gente está falando disso, né? De doença, foge ao nosso controle. Muitas vezes aquelas vias relacionadas à instalação da doença são reforçadas, porque a doença está aparecendo e cada vez que ela aparece aumenta o reforço daquela via. Mas para bem também funciona e a gente tem que mudar para isso, né? Para hábitos no nosso dia a dia, é difícil mudar um hábito. Difícil por causa disso. O hábito é uma coisa que, por definição, ela está cristalizando no nosso cérebro. Mudar isso, às vezes, é bastante difícil. Eu costumo dizer que um hábito fica bom quando você não sabe mais se é prazer ou obrigação. Eu dou exemplo. Eu pratico jiu-jitsu, né? Você faz jiu-jitsu também? Faço. Você também faz? Faço. Eu tô viciado. Se você já... o legal do jiu-jitsu é assim... ou qualquer outra atividade física bacana, né? Assim, quando você não sabe mais se é um prazer ou uma obrigação, cara, que tá no caminho certo. Eu mesmo não sei mais. Quando eu vou... Aliás, dia que eu tô atrasado pro jiu-jitsu, a minha esposa até me fala, Fernando, você não vai hoje? Eu falei, não, vou, deixa eu sair correndo. O que aconteceu? Isso cristalizou um bom hábito. A gente não sabe mais, né? No nosso cérebro tá confundindo até com prazer com uma obrigação. Eu acho ótimo isso. Mas interessante isso. O que você diria... para a gente ter mais disso na nossa vida, porque instaurar um hábito saudável, mesmo que a gente saiba que faz muito bem pra gente, que a gente sabe todos os resultados que ele pode trazer, ainda assim é difícil, né? Ainda assim é difícil. Mudar hábitos ruins não é... Para instalar um hábito bom, você tem que ou sair da inércia ou mudar um hábito ruim. Isso sempre é difícil. Uma coisa que eu digo é não espera a vontade vir, vai e faz. Não espera, vontade pode não aparecer. Tem gente... e tem até um substrato cultural para isso, né? Tem gente que acha, não, eu tenho que fazer o que me dá prazer. Eu tenho que fazer o que me dá vontade. Não é bem assim, porque muitas vezes o que te faz bem, você não vai ter vontade de fazer espontaneamente nunca. Vai e faz. E vai e faz de novo. E vai e faz de novo. Até que essa obrigação se torne um prazer e se confundam as coisas, né? Então, se eu puder dar um conselho para alguém que quer mudar o hábito, é não espera a vontade chegar, vai e faz, vai no susto, toma um ar e vai e faz.